sendo de conhecimento da cara irmandade a necessidade que temos de edificar novas casas de oração em todo o país, principalmente de pequeno porte, em localidades que ainda se reúnem em casas de famílias ou em pequenos salões. O Senhor tem preparado um projeto de igrejas pré-montadas que atendem bem às referidas necessidades. Olá, a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero analisar aqui, comentar com vocês, na verdade, a iniciativa da Congregação Cristã no Brasil, que foi avisada, lida uma carta aí no culto passado online, né, através do irmão Hélio Bianco. Eu quero analisar essa iniciativa e vou comentar com vocês sobre o porquê que eu achei interessante a iniciativa da coleta aí, né, a coleta que não é obrigatória para ninguém, da construção de novas casas de oração aí, pré-moldada ou pré-montadas. A gente vai ver aqui nas palavras do Hélio Bianco. Temos aqui uma carta referente a uma coleta especial em todo o Brasil para construções de pequenas casas de oração pré-fabricadas. Os dias que se realizarão estas coletas serão do dia 2 ao dia 7 de setembro próximo. Caros irmãos, a paz de Deus, sendo de conhecimento da cara irmandade a necessidade que temos de edificar novas casas de oração em todo o país, principalmente de pequeno porte, em localidades que ainda se reúnem em casas de famílias ou em pequenos salões. O Senhor tem preparado um projeto de igrejas pré-montadas. Lugares que ainda tem famílias que se reúnem em casas de famílias, né? Bom, eu sempre aqui tive a minha análise, meu pensamento um pouco... eu sou um pouco assim, pensativo desse lado de construir igrejas grandes e luxuosas, sem analisar bem a região e o atendimento da obra de piedade daquela região. Porque muitas das vezes existe sim um povo que ele vai pensar que... Mas eu estou aproveitando o nicho do próprio irmão Salvador, tá? Antes que vocês achem que eu estou criticando, que ali é um templo para se reunir, né? E adorar a Deus. Ao mesmo tempo, quem adora a Deus e o serve ama o próximo, quem ama o próximo ajuda o próximo. Então, eu estou pensando assim. Então, sempre que tem um lugar que eu sei que às vezes as pessoas... Aqui teve esse pensamento que faz o templo para Deus, né? Teve uma vez que um irmão comentou assim, né? Errado da parte dele, mas falou assim, a gente tem que construir, tem que reformar, pintar. Às vezes a igreja estava até pintadinha já, né? E tem caso do irmão que às vezes não recebe um cal para passar uma tinta barata, né? Ele falou assim, para Deus o melhor, olhando assim pelo templo. É claro que tem que existir a reforma e a conservação. Não vai fazer igual muitos templos da Assembleia de Deus, né, que eu quero comentar depois sobre isso, que às vezes fica até caindo sem uma reforma. Isso é óbvio. Mas tem que analisar se as construções luxuosas naquela região estão sendo bem atendidas à obra da piedade. Isso é uma coisa que, assim, que a gente pontua, né? Mas é interessante isso daqui de construir, porque eu mesmo fui, desde criança, desde que nasci, meus pais levavam na congregação. Então tem uma região aqui, um bairro, que por muito tempo teve cultos na casa de um irmão. E esse irmão nesse bairro, ele tinha um terreno ao lado. E o culto era na casa dele. O irmão projetava as próprias coisas de madeira. Vocês precisam de ver que o irmão trabalhava com madeira, então tinha uns bancos muito bem feitos. Mas era aberto, frio. Lembro que às vezes era frio. Aliás, foi ali que quando eu tocava, ainda criança, tocava o sax e eu ouvi um irmão tocando trompete, gostei do som e resolvi mudar para o trompete. E eu não me arrependo, irmãos, dos meus pais terem me levado na igreja, num local de reunião como esse. Aliás, meu pai participava de várias reuniões, ajudando a tocar aqui nessa cidade. Sabe, quando às vezes tinha só ele de músico,
então, mas eu não me arrependo disso, porque eu poderia ter nascido numa família que estivesse em qualquer outro lugar mais inóspito do mundo. Coisas que vocês nem fazem ideia, né? Terríveis. E eu estava sendo levado, por mais que alguém critique, fale alguma coisa, levado na igreja, né? Levado num lugar que não ensina maldade, não ensina o ser humano a ser mal para o próximo, né? Pode quem pense ao contrário, muitas vezes na raiva, né? No furor, mas não é assim. Então, ele doou o terreno do lado para fazer uma congregação. E a congregação foi feita para aquela cidadela, para aquele local, uma congregação de bom porte. E com o tempo veio pessoas que são empresários, muitas das vezes, e ajudam, olha lá, precisa de um ar-condicionado. E vocês têm ideia, tem até ar-condicionado hoje. É um local que você pode falar que não precisa, né? Lá é um lugar muito afastado, não tem questões de som, de atrapalhar o vizinho. Mas tem muitos insetos, muitos bichos, e se você fecha a igreja, tá com o ar-condicionado, isso não fica incomodando. A pessoa tá lá com aquele monte, porque eles vêm tudo pela luz e fica em cima da pessoa, uma hora pra bater um besouro no seu olho. Mas então, e tem, né? Isso aí eu considero como uma bênção, não é um luxo. Mas as casas pré-moldadas, nessa época se já existisse isso aí, eles não ficariam no tempo como estavam, uma área aberta, no frio, no vento, né, na pernilongos, teria um local mais fechado, né? Então é uma iniciativa que eu achei interessante, porque tem lá indígenas, lugares no Brasil que é o povo em aldeias, por exemplo, que eles vêm construir de madeira, lugares construídos de madeiras com a intenção do próprio povo. E é onde abre uma congregação, né? Muitas das vezes deixa de abrir um boteco onde sai brigas, morte, onde abre uma Assembleia de Deus, onde abre uma outra igreja. Por que eu vou lutar contra isso? É uma maneira de levar o evangelho, por mais que você ache que está alguma coisa errada, diferente, não concorde, mas temos que entender que esse julgamento todo quem faz é Deus. Então, quando tem uma iniciativa dessa, claro que as pessoas vão falar, mas vai tirar o dinheiro, não é obrigado, tem o dia da coleta ali, você pode nem ir, né? Ou você não concorde, mas pensa bem, vamos pensar por esse lado. Não tem nada melhor do que você saber que alguns jovens estão sendo levados e aprendendo música, por mais que eu vou lutar aqui contra esses homens maldosos que perseguem, que joga fora, que quer jogar fora, acha bonito tirar fora, tira uma liberdade porque namorou antes lá, não sei o que, e fica achando bonito esse que não volta mais. Isso eu não vou parar, tá, de falar aqui. Aliás, amanhã tem um vídeo aqui sobre um assunto acontecendo no Paraná, numa igreja, uma perseguição com um cooperador que nem merece. Então fiquem aí, se inscreve no canal que não é inscrito e se prepara, porque essas atitudes assim, a gente concorda com muita coisa, a gente faz uma crítica construtiva, mas certas coisas que ficam em silêncio, vamos entregar na mão de Deus e não vem à tona para resolver, aí que desanima o povo, aí que o povo abandona e se envergonha um dia de ter seguido uma igreja, um evangelho, onde os homens às vezes é pior do que quem está lá fora, entendeu? Então a gente tem que falar, onde os homens é terrível, né? São pessoas, seres humanos. Mas, seguindo aqui essa linha de raciocínio, é muito interessante isso, né? É muito interessante. Mas vai desviar dinheiro? Isso aí é outra história, irmãos, é outros assuntos. A gente vê. Eu fui vizinho aqui de um pastor. Ele mesmo, irmão, precisa ver que homem de Deus. Ele era da Assembleia de Deus de Belém. Ele mesmo ajudou a construção de uma igreja para a cidade. E onde ele trabalhava na construção praticamente às vezes sozinho, ele e a esposa, porque a bendita da Assembleia de Deus, muitas das vezes, eles pegam, arrecadam o dinheiro, e é dízimo ainda, obrigatório, muitas das vezes, né? Porque se você não der, muitas vezes eles falam que não vai, só que não, você tem aquele afastamento, né? Não é considerado quase irmão, muitas vezes. Então, dá o dízimo, eles pegam para regional, paga altos salários para pastores regionais. Aliás, eu já falei aqui no canal sobre eles. Quem acha que eu não falo de outras igrejas, já falei em 3 vídeos sobre isso daí. Eu não concordo com isso. E leva para eles distribuir o dinheiro para onde eles querem, certo? Mas essas igrejas ficam ali, olha, anos para construir uma igreja na cidade. Isso para reformar, então, daí é outra luta, né? Então a gente tem que entender que as coisas feitas na honestidade, que você tenha como averiguar se está tendo corrupção,
Isso é louvável, né? É louvável. Atendem bem às referidas necessidades, conforme já deliberado em reunião deste Conselho, no próximo mês de setembro de 2024, necessidades, conforme já deliberado em reunião deste Conselho, no próximo mês de setembro de 2024, ocorrerá a coleta especial para construções de pequenas casas de orações pré-fabricadas em todo o Brasil. Reiteramos que todo o fruto das ofertas recebidas em todas as casas de oração do Brasil entre os dias 2 a 7 de setembro será aplicado nas necessidades para as quais se destinam, ou seja, construção de pequenas casas de oração pré-moldadas. Solicitamos um empenho especial na contribuição da referida coleta para atendimento dessa grande necessidade, que é a de subsidiar construções pré-fabricadas de pequenas casas de oração em localidades sem condições financeiras para tal. Ó, você vê, localidades que não têm condição, essas igrejas que são grandes, muitas vezes, fez uma grande, luxuosa, porque é regional, né? Eles usam muito isso daí. Ok. Não tem problema se você tem ali empresários, pessoas, só que não pode pesar para o povo um luxo, às vezes, desnecessário. A arquitetura, ela sai caro, porque demanda mais materiais, demanda qualidade de materiais, dependendo da arquitetura. Então, com isso você não agrada a Deus com uma igreja bonita, com luxo, isso é fato. Então, tem que ver que muitas das vezes a regional, ela está saindo um gasto enquanto tem povos reunidos em casas, precisando desse tipo de iniciativa aqui, né? Aqui mesmo nessa cidade tem, acho que, se não me falha a memória, umas 4 congregações, né? E uma delas, ela está sendo alugada, um barracão alugado. Às vezes a gente não vê a necessidade pela proximidade. Às vezes deixa de uma pessoa de ir numa congregação, dá aquele, né, aluga ou constrói num bairro e a pessoa gosta do cooperador do outro bairro. Aí o povo vai tudo para lá. Porque aquele negócio, né? Eu não estou criticando novamente, né, de maneira desconstrutiva, porque o próprio Salvador Bueno falou, alguns ficam atrás de quem prega, atrás daqueles de cooperador, ancião ou digamos, das profecias, aqueles que do triunfalismo. Então fica atrás desses daí, faz uma votação para ir, e às vezes vai num outro bairro. Isso não pode existir. Então, às vezes, no caso de alugar, é muito melhor para não pesar, para poder, obviamente tem que acontecer, ajudar o povo, né, na parte da piedade, construir de forma pré-moldada, pré-montado, é mais barato, não paga o aluguel, porque, quer ou não, qualquer barracãozinho aí beira os 2, 3 mil reais, dependendo do bairro, até muito mais. Então você vê a quantidade de cesta básica que não é, né, aí que poderia estar ajudando o próximo, né? E esse próximo nem sempre pode se olhar só dentro da instituição, a não ser que toda a instituição não consiga ser atendida, ou seja atendida na sua totalidade, e seja de uma outra denominação. Tem uma igreja aqui mesmo que faz isso. Ela consegue atender a igreja dela, né, que não tem dízimo, não tem, o pastor não ganha salário, é uma outra denominação da região aqui. E ela atende até outras, um hospital, né, um asilo, leva cesta básica. Isso é interessante. É uma coisa que a congregação deve se pensar e começar a olhar mais por esse lado também. Existem atualmente diversas alternativas à disposição para quem queira participar desta coleta, tais como colocar o dinheiro nas caixas coletoras existentes nas casas de oração, fazer transferência bancária ou PIX ou pagamento com cartão de débito. Para todas essas modalidades, há orientações em nosso site. Orientamos a Irmandade que observem o calendário abaixo. De 2 a 7 de setembro de 2024, todo o valor recebido
será para esta finalidade de construção de pequenas casas de orações. E do dia 1 e a partir do dia 8 até dia 30 de setembro, todo o valor recebido será contabilizado como coleta única para aquela localidade ou aquele setor, para a obra da piedade, viagens, manutenção e construções local. Desde já, agradecemos a todos o empenho para com essa... Bom, aqui já vamos parar, né? Ele fala ali dos dias, né? Dia 2 a 7 de setembro, essa situação aí das congregações pré-montadas. E de 8 a 30 de setembro, a coleta aqui é para, em geral, manutenção da igreja, construção, piedade. Cara, que sempre a prioridade é piedade. Né? Volto a frisar que sempre dentro da denominação, aliás, deve demonstrar mais isso, que ajuda nessa parte da piedade. Não construção, não que a construção seja desnecessária totalmente, mas, né, não pode ficar aí sem essa ajuda na sua localidade. E que Deus abençoe e ilumine esses diáconos, né? Aqui na cidade teve bons diáconos, teve outros que eram, né, falar a verdade, minha mãe fez parte da piedade e conheceu muito uns aí, então tem que estar sempre atento, mas teve os que, através deles, movimentou, porque isso é algo que está no coração da pessoa, né, irmão? Se não for ligado a Deus, a fé verdadeira e a conversão, não tem esses frutos de obras genuínas de um cristão. Eles seguram até o que não é deles e faz um jugo para não precisar ajudar o próximo. Essa questão aqui a gente vai ver, né, de construir, porque você vê, aqui a gente pode dar uma olhada em Atos, capítulo 20, porque ali existiam as reuniões nas casas, nos locais, né, os locais mais variados. As reuniões eram nas casas, depois veio a necessidade de construir os templos, que são para reunir o povo de maneira ordenada, claro que tem que estar de acordo com as leis, tudo favorável para que não... Igual foi o Instituto Medita Fé, que nasceu assim lá em Londrina, né? Que é o que eu estou aqui com essa camiseta. É um instituto que tem ajudado muitas pessoas, né? E colaborado com a evangelização em sociedade. Não pede para ninguém sair da denominação que está, mas para congregar com eles, fazer parte ali desse ministério que ajuda o povo. Tem as escolinhas de música, que recebe o povo de maneira com muito amor. Então, teve que construir, teve que ter um lugar, uma sede, tudo legalizado. Se o governo, se corre o risco das entidades por aí querer perseguir os evangelhos, né, o evangelho perseguir as igrejas, imagina se andar tudo errado, né? Então tem que ter um local. A gente vê aqui a necessidade, e os locais, aqui a gente vai ver de um local que não era um local qualquer, um local de grande porte. A gente pode ver aqui em Atos 20, versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala do andar superior onde estavam reunidos era iluminada por muitas lamparinas. Isso já demonstra aqui que é um local grande, né? Tinha várias lamparinas. E o discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Veja aqui, ele adormeceu ali, né? Por fim adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares. Olha, 3 andares o local. É um local grande porte, que eles estavam ali reunidos. E o interessante aqui que eu lembro, que eu fico a pensar, é que ele adormeceu porque o discurso de Paulo demorou. Ele estava olhando e eu vi já as situações, eu nem vou falar aqui porque às vezes é pessoa conhecida minha, né? Vou falar o nome, mas falou que não gosta dos pregadores, né? Quando vai na congregação, que é aqueles que explicam a Bíblia, que mais falam, porque dá sono. Que é aqueles que ficam gritando, profetizando. Eu falando aqui, a pessoa vai saber, claro. E aí porque fala que dá sono o outro, né? Aquele que explica. Que então Paulo aqui demonstra que porventura estava, né, ali em explicação para durar horas, explicando o evangelho. Aí eu logo pensei, né, esse daí, né, como não era uma profecia que faz acordar ele acabou adormecendo ali, caindo. Mas veja bem, o que aconteceu aqui nesse dia? Ele caiu
Não, 3 andares e morreu. Frisa aqui, ele morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até amanhecer e depois partiu. Olha que dia maravilhoso, né? Paulo falando da boa nova, o jovem, e um milagre aconteceu, né? Um milagre muito marcante aqui para aquele povo que presenciou, falando das boas novas. Um jovem caiu e morreu, fala aqui, e foi ressuscitado, veio à vida. Paulo, com palavras como se fosse de Jesus, falar: o rapaz está vivo, né? Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Então aqui, irmãos, a gente vê aqui da reunião, né? A reunião é importante entre o povo. E houve aqui esse caso, né, de um milagre. Era um local bem estruturado, eram 3 andares para quem conhece e sabe sobre as terras ali do Oriente Médio, sabe que são locais que com outros andares é um local de grande porte, né? Então é muito interessante isso, a gente vê que há necessidade sim de um local, né, para quem quer viver como igreja. Eram pessoas reunidas como igreja, né? Então tem que ter essa ponderação também de entender a necessidade local de ajuda ao próximo e a necessidade de ter um local aí para que eles reúnam com segurança, né, e tudo conforme as leis. Quem gostou do vídeo aí, curte e se inscreve lá no canal do Medita Fé. A região de Londrina, irmãos da CCB, da congregação, que puder visitar lá o Medita Fé, é um instituto. A congregação, os ministérios não podem perseguir quem foi lá. Jamais. Porque o irmão que fez esse instituto, que criou esse instituto, tem o maior carinho do mundo por vocês. É um irmão que ele abraça, acolhe, tem o café da manhã lá no dia da reflexão bíblica. É uma reflexão bíblica, né? Faz a leitura da Bíblia, mostra ali os projetos que tem social, e é muito interessante. Deus abençoe a todos grandemente, paz e graça verdadeira no coração de todos, e até o próximo vídeo.